Bem, em 1900 e pouco, acontecem os congressos espiritualistas, que são organizados pelos ocultistas da Europa. Então, todas aquelas correntes que eu falei lá atrás, maçonaria egípcia, ordem cabalística da Rosa Cruz da Inglaterra, da Itália, começa a acontecer uma troca muito grande, uma troca de patentes, troca de graus, de iniciações, né? Então, às vezes tu vai ver um cara desses, por exemplo, o fundador da Mork, o Spencer Lewis, né? Tu, Uhum. tu vê lá, puxa, o cara era grau 99 do rito tal, o cara era SI é o último grau, da ordem martinista, o cara era maçom, o cara era isso e aquilo. Como é que pode, né? É porque eles estavam trocando, eles iniciavam uns aos outros. Então, todas essas correntes se corresponderam. Então, o pessoal, é, eles organizaram esses congressos espiritualistas que convidavam gente da sociedade teosófica, convidavam gente do kardecismo, gente do magnetismo, o D'Urville, do mesmerismo, estava lá, o Leon Denis, que liderou o espiritismo após a morte do Kardec, estava lá, organizando junto, o Guaitá, da ordem cabalística, estava lá, o pessoal da sociedade teosófica, todos estavam lá e trocando muito. Então, existia uma revista na França chamada Revista A Iniciação. Se vocês pesquisarem em francês, vocês encontram várias edições, várias publicações que eram escritas pelas pessoas dessas ordens todas, né? Então, falando de cabala, falando de hermetismo, falando de tudo isso. É, e tudo isso acontecendo em paralelo com a sociedade teosófica. Enquanto a sociedade teosófica ela redescobriu o orientalismo, a sociedade teosófica trouxe conceitos hinduístas, conceitos budistas, né? Enquanto isso, esses congressos, os líderes do martinismo, tá aí o Papus, esse aqui na esquerda é o Papus, aqui no meio Hum. Papus, esse aqui é o Philippe de Lyon, que foi um magnetista, né? Então, aquela corrente do Mesmer, né? Do magnetismo, esse aqui é o Emmanuel Lalande, que foi em Rosa Cruz. Uh, um desses aqui é o Mark Haven, não estou reconhecendo agora, mas eu tinha visto na legenda. Mark Haven, que era maçom. Então, todo esse pessoal, eles estavam trocando, né? E estavam trazendo o lado ocidental do esoterismo. Então, a sociedade teosófica descobriu o Oriente, né? E trouxe aqueles conceitos todos, o Samadhi, o Nirvana, o Brahman, o Vishnu, o Arjuna, o Bhagavad Gita, os Upanishads. E, por outro lado, esse pessoal trouxe Pitágoras de novo, trouxe o platonismo, trouxe o hermetismo, a cabala, né? Então, essas ordens todas, a ordem martinista, a ordem cabalística da Rosa Cruz, né, a maçonaria egípcia de Cagliostro, todas estavam envolvidas nos congressos espiritualistas. Aqui, dois livros que são os compêndios do ocultismo, tá? Que como eu já citei, o Dogma, compêndio em que sentido? No sentido de que, assim, tudo que tinha na época do Elifas, o Elifas sintetizou no Dogma. Tudo que tinha na época dele, né, das correntes, das tradições, ele reuniu, ele resumiu e ele organizou no Dogma. E um livro mais contemporâneo é um Meditações sobre os 22 Arcanos, que é escrito por um martinista russo chamado Valentin Tomberg, mas ele assina como desconhecido, né, também para não aparecer e para valorizar o conhecimento. O Meditações, ele é um livro que inclusive aparece numa foto na mesa do Papa João Paulo II, para ter Uhum. ideia. Então, o prefácio das Meditações é escrito por um cardeal católico, que é o Hans Urs von Balthasar. Então, assim, o livro Meditações para os 22 é organizado do mesmo modo que o Dogma, ou seja, 22 capítulos, né, sobre cada arcano, cada letra, ou seja, é uma referência explícita mesmo, só que o Meditações, ele dialoga com muita coisa que o Elifas, Elifas é de 1800, muita coisa Elifas não viu. Elifas não viu a ascensão do materialismo, Elifas não viu as revoluções que o mundo passou, as guerras mundiais, né, as descobertas de Darwin, né, da ciência, tudo isso, o Elifas não viu. Então, o Meditações sobre os 22 eu recomendo muito, porque é um livro que ele vai trabalhar com o contemporâneo mesmo. Ele vai pegar, não, o que, que nós temos hoje em dia? O que, que foi descoberto? Né? Todas as teorias científicas em voga,
né, as correntes filosóficas em voga, marxismo, materialismo, positivismo, e ele vai trazer a luz da iniciação adaptada para esse mundo, porque a iniciação não para no tempo. Então, Sim. é preciso revisar, é preciso interpretar o mundo conforme as transformações, né? E isso é uma coisa que esse livro faz com excelência e ele é também estudado em várias ordens. No martinesismo, na ordem martinesista, ele é estudado do primeiro ao último grau. Tá? Olha só. O Meditações, o Zanoni, o Dogma e Ritual, eles são assim, né, os livros fundamentais. O Nuvens sobre o Santuário, que eu já citei muitas vezes, livro fundamental, vai ser estudado do início ao fim, não tem escapatória. Se quiser fazer algum comentário, Yuri, eu posso continuar aqui? O comentário que eu posso fazer é que o Meditações sobre os 22 Arcanos ele não estava sendo reimpresso nesses últimos anos. E agora voltou, né? Inclusive eu li ele em PDF a primeira vez Uhum. e agora recentemente eu até comprei ele porque eu vi Boa, boa. que ele está Sim, sendo republicado. Então aproveitem, né? E adquiram essas obras tão grandiosas que a gente tem disponibilidade tão fácil, né? Tão, com preço tão baixo, com, sabe, um esforço tão mínimo para conseguir, né? Então fica a dica também para quem quer adentrar nesses estudos mais profundos. E com certeza, o que eu vejo, né? A minha visão, como o nosso amigo desconhecido trouxe, né? Eu não sou afiliado de nenhuma dessas ordens, mas eu estudo todas elas. E o que eu vejo é que o tarô, né, a Kabbalah, o hermetismo, a alquimia são a base, né? Então, esses sim. livros que sintetizam a base toda e trazem uma estrutura, trazem uma visão expandida disso, ajuda muito a gente treinar também a nossa consciência para quando a gente for fazer efetivamente práticas, meditações profundas, ritualísticas, consagrações, nós possamos compreender, ter condições de compreender a linguagem simbólica que é contida, né, dentro dessa busca espiritual. Então é muito, muito importante mesmo adentrar o estudo, a leitura e essas obras, né, que o amigo desconhecido está trazendo são fundamentais para todo mundo que está nessa busca. Sim, e os Meditações, eu não sei essa nova publicação que tu disse, mas que eu saiba, ele foi publicado 2 vezes pela Paulus, Uhum. que é uma editora católica, né? Olha Então, só. puxa, você vê como os tempos são outros, né? Ou seja, existe um esforço do hermetismo de se abrir, de influenciar, de instruir, e existe também, a sociedade não é mais a mesma, né? Então, isso que a gente falou lá atrás, não, porque as forças da ignorância perseguiam, mas são outros tempos, né? Então, até mesmo uma editora católica publicando um livro de hermetismo representa que o próprio anseio utópico, idealista dos Rosa Cruz e tal, por um mundo é, mais assim emancipado, né, das amarras da ignorância, da escravidão, do fanatismo, e isso tá acontecendo, a sociedade está evoluindo, são outros tempos, né? Bem interessante. E o Exatamente. Meditações, ele tem muita filosofia, ele tem muita metafísica, ele é realmente assim, é um livro que não é só para ocultista, ele é um livro que ele faz um panorama, né, dos nossos tempos, da ciência, ele reflete, ele traz assim, a, a luz da iniciação, a ótica do hermetismo, de tudo que está acontecendo. Então é muito interessante, eu recomendo que todos leiam esse livro. Bem, e dando seguimento aqui, então vou falar de alguns iniciados brasileiros, né? A iniciação chegou no Brasil através de várias linhas, através de várias correntes. Então, esse na esquerda, Antônio Olívio Rodrigues, AOR, conhecido como AOR, ele foi o fundador da Editora Pensamento. A Editora Pensamento Olha começou como só. um círculo iniciático no Brasil. A Editora Pensamento, que publicou o Dogma, que eu postei ali atrás, publicou o Kybalion, tantas obras, né? Publicou Bhagavad Gita, obras de Blavatsky. A Editora Pensamento, ela era coordenada por iniciados. É, ela tinha um círculo externo, que era o Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, lá em São Paulo, e esse círculo externo, internamente, ele trabalhava rosacrucianismo, martinismo, ele tinha a tradição, todo o conhecimento, todo o estudo e a linhagem mesmo. Então é bem interessante ver como que chegou no Brasil, né?
E até hoje, a Editora Pensamento é responsável por a difusão de muito conhecimento iniciático, né? No rosacrucianismo, maçonaria, hermetismo. Inclusive as edições do Papos, né? Eles também têm a Tem, publicação. sim, tem. É. Aqui na direita é o Ari Ilha Xavier, que é um maçom de Santa Maria, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que ele foi para a França atrás de tradições, foi atrás do martinezismo, foi atrás do martinismo, foi atrás do rosacrucianismo, e ele recebeu essas investiduras, essas transmissões, essas iniciações, voltou, e dentro da maçonaria de Santa Maria, ele organizou uma transmissão iniciática lá. Então, a maçonaria ficou como o portal exterior para esse conhecimento. Bem, eventualmente acabou separando, porque, bem como sabemos, a maçonaria hoje em dia é uma coisa muito social, muito, né, Sim. não é tão voltada com esse viés do ocultismo, da transcendência. Então, eventualmente acabou separando, né, se tornando um grupo independente, mas foi um dos veículos que trouxe a correntes iniciáticas aqui para o Brasil, o rosacrucianismo, o martinismo. Alguns iniciados brasileiros. Esse na esquerda é o Dário Veloso, que fundou em Curitiba o Instituto Neopitagórico. Eu não sei como que eles trabalham, porque eles são bem discretos, assim. Externamente eles têm palestras, têm estudos, têm cursos, né? E com certeza internamente eles perpetuam o rosacrucianismo, o martinismo, a cabala, com certeza. Com Uh, certeza mesmo. e aí o Dário Veloso foi um poeta, foi um escritor. Aqui no meio tem Horácio de Carvalho, que foi um abolicionista, um paulista, e também um iniciado. Ele escreveu um livro chamado, ele escreveu um romance chamado O Caf, de João Ramalho. É um romance iniciático, estilo Zanoni, que tem muitos elementos da cabala, do hermetismo. Ele cita Saint-Martin, cita Papo, cita Martinez de Pascoli. Ele foi, inclusive, o iniciador do Antônio Olívio Rodrigues, da Editora Pensamento. Bem, aqui na direita eu tenho a Emma de Masteville. Emma de Masteville, que é muito conhecida por seu trabalho na astrologia aqui no Brasil. Ela não é brasileira, mas ela morreu aqui no Brasil e ela deixou um legado aqui no Brasil. Então, se vocês pesquisarem assim, astrologia, Emma de Masteville, vocês vão ver a abordagem dela, e é uma abordagem muito diferente dessa coisa que a gente vê por aí, né? Ai, meu signo é tal, sou assim por causa de não sei o quê. É uma coisa até caricata que a gente vê, né? É quase uma signologia que as pessoas trabalham não, as pessoas leem por aí, saem falando, que elas usam para justificar comportamentos, né? Enquanto a astrologia, e não essa signologia, a horoscopologia, né? A astrologia, ela busca interpretar os eventos e a sincronicidade entre os eventos e os planetas, né? Então, olha só, Urano foi descoberto junto com a Revolução Francesa. Então, Urano, ele é associado com essa turbulência que vem, né, com a mudança, com a revolução. O Plutão, né, é associado com a Segunda Guerra Mundial, ele foi descoberto durante a Segunda Guerra Mundial, então ele representa esse período desse abismo, né? O Plutão na Cabala, ele é o abismo. Ele é regido por Escorpião, né, que é também um símbolo da morte. Então, a astrologia de verdade, que é essa astrologia planetária, ela busca um entendimento da sincronicidade entre esses grandes eventos, essas transformações, né, é, coletivas e essas influências, esses movimentos do celeste. Qual é o paradigma disso? Aquele que eu falei lá atrás, o paradigma de que tudo está ligado, interrelacionado. Então, não é assim, soltou um raio do planeta, uma influência que. Não, não é isso. É uma coisa síncrona. Nós temos que pensar o universo como um grande relógio. Então, é, quando os astros se alinham de uma determinada forma, isso é correspondente com coisas que acontecem aqui. É uma coisa correspondente, não é uma coisa caricata, assim, supersticiosa. Não. Nós temos que enxergar isso pela lente da unidade, a unidade do cosmos, a unidade entre o homem, os planetas, né, a natureza, enfim, essa concepção orgânica do todo. Então, recomendo bastante vocês pesquisem sobre a Emma de Mastiville, que ela inclusive foi esposa do
Albert Costet de Macheville, que foi um francês, um Rosa Cruz francês, que veio para o Brasil e deixou um legado no Brasil. O filho dele, que é o Léo, esse aqui é o Albert Costet de Macheville, o filho dele é o Léo Costet de Macheville, conhecido pelo nome iniciático Sevananda, que foi responsável pela Ordem Martinista da América do Sul, que tem descendentes dessa ordem em vários países, na Argentina, no Uruguai, no próprio Brasil, tem vários descendentes, tem vários remanescentes dessa linhagem. Inclusive, existe uma igreja no Brasil, a Igreja Expectante, que ela tem tradições rosacrucianas, martinistas, e que vem desses patriarcas, vem dessa linhagem. Esse aqui no meio é o Francisco Lorenz. Francisco Lorenz, ele foi da Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Ele também não nasceu no Brasil, mas morreu no Brasil e deixou um legado no Brasil. Ele foi da Boêmia, o Reino da Boêmia. E ele era conhecido por falar, assim, trocentas línguas, de uma forma quase sobrenatural. Ele entendia sânscrito, hebraico, grego, o chinês, japonês, o latim, Caramba. e ele traduziu muitas obras. E interessante que, se você pesquisar Francisco Lorenz, ele é muito conhecido por ter sido um curandeiro. Ele curava as pessoas com conhecimento de ervas, né, conhecimento das propriedades das plantas, e ele também é conhecido pelas obras dele para o Espiritismo, na Federação Espírita Brasileira. Então, o público comum não conhece que ele era um iniciado. Né? Isso a gente conhece internamente. Hoje em dia, se você pesquisar, né, Lorenz, Rosacrucianismo, Lorenz, Ordem Cabalística, você já encontra. Então, ele sempre foi muito discreto. Então, o pessoal conhecia a obra dele, mas não conhecia a bagagem dele, de onde que esse cara vinha, né? E ele vinha da iniciação, ele vinha da transmissão iniciática. Então, viveu de uma forma extremamente simples, como professor de escola, né, para as criancinhas, nunca buscou nenhuma vanglória, nenhuma titulação. Foi até convidado, foi na época do Getúlio Vargas, se não me engano, ele foi convidado para ser um secretário da cultura, da educação, mas da cultura não, da educação. E ele recusou porque ele sempre quis se manter, né, na descrição, nunca quis para si, né, essa popularidade, nada disso, né? E colocava a obra em primeiro plano, colocava a si mesmo em segundo plano. Bem, e para fechar, né, todas essas correntes, todas essas ordens, elas buscam a tradição primordial, que é essas reminiscências que aparecem nas várias religiões, nas várias mitologias, né? Então, eu vou ler aqui uma fala do Samartã, no quadro natural, a respeito disso. O homem é um fogo concentrado num envoltório grosseiro. Sua lei, como a de todos os fogos, é dissolvê-lo e unir-se à fonte da qual está separado. Tanto as tradições históricas quanto as alegóricas dos hebreus oferecem-nos as mesmas verdades oferecidas pelos outros povos. Demonstram de igual modo a degradação do homem, os esforços que ele deve fazer para apagar sua ignorância e os socorros que a Ordem Suprema está sempre a lhe conferir, a fim de apressar seu retorno à luz. Encontram-se nelas os mesmos signos das relações do homem com a divindade. Em suma, consultemos as tradições sagradas de todos os povos da terra, sem receio de afirmar que nelas reconheceremos com facilidade o homem antigo, presente e futuro, assim como a expressão natural de suas necessidades e ideias, porque, sendo o homem um ser de todos os tempos e lugares, por toda parte terá as mesmas ideias e as mesmas necessidades. O que Samartã está dizendo aqui? Está dizendo que o homem hebreu, o homem egípcio, o homem taoísta na China, o hindu, é o homem. E a alma do homem, ela traz algumas reminiscências que, assim, é muito interessante a gente ver em culturas separadas, né? Puxa, por que o dilúvio, ele está na tradição hebraica, o dilúvio está na tradição hindu, está na tradição chinesa, está na tradição egípcia? Por que a ideia de um caos primordial
né, que aí uma inteligência organizou esse caos primordial. Por que isso está na tradição egípcia, está na tradição dos gregos, está na tradição hermética, está na tradição do taoísmo também, está na tradição hebraica? Por que essa imagem do dragão, da serpente? Por que a ideia de uma queda? Então, na mitologia grega, a gente tem a Idade de Ouro, na mitologia hindu, tem as eras, né? Então, tem o Kali Yuga, mas tem as outras eras em que o homem ele tinha dons que não tem mais, que ele convivia com os deuses. Na tradição hebraica, tem o Éden, né? Então, Samartã está dizendo aqui que essas imagens, esses mitos, essas histórias, elas dizem muito mais sobre o homem, sobre a alma do homem, do que os nomes e formas das quais elas estão revestidos. Porque, assim, se a gente olhar apenas para o exterior, nós vamos pensar, puxa, são imagens diferentes, nomes diferentes, mitos diferentes, mas se a gente reconhecer o que tem de analogia entre todas essas tradições, então a gente começa a descobrir que são coisas que o homem traz. Então, a iniciação, ela é, de certa forma, a ciência do homem, a ciência de onde viemos, para onde vamos, né? Que reminiscências são essas que aparecem em tantos povos e tantas culturas, né? Tantas imagens, o dragão, o dilúvio, a queda, o caos, a ideia de uma restauração final das coisas, né? Seja o apocalipse cristão ou no hinduísmo tem o pralaya, que é quando o Brahma vai despertar do seu sono e vai reabsorver os seres e então o nirvana vai se extinguir. Todas esses anseios, né, que falam muito sobre uma ausência no homem que revela. Como assim uma ausência que revela, né? É porque é como se fosse uma falta, né? Que, por sua própria natureza, convida para a transcendência, porque tem que ter algo mais. Nós estamos aqui, mas o homem ele tem um aspecto exilado na matéria, exilado no tempo, exilado no espaço. E esse exílio dessa centelha eterna no tempo, esse exílio dessa fagulha do infinito no espaço, esse resquício de infinitude, de eternidade no mundo da matéria, no mundo da forma, busca se conhecer e busca se voltar para o que é eterno, para o que é transcendente. Então, sob essa luz, né, todas as tradições, né, egípcia, hebraica, hermética, vão ser estudadas pela iniciação, tendo em vista uma reconciliação, não de fazer uma salada mística, misturar tudo no liquidificador, né, e confundir as coisas, não, mas de entender aquele que é a origem de todas esses mitos, esses símbolos que é o homem. Então, aquele que traz em si esses vestígios. O que é essa queda? O que é esse dilúvio? O que é essa transcendência? Então, a iniciação ela vai te educar, né, através dos símbolos, através das cerimônias, através das formas, ela vai te alfabetizar para ler a linguagem do mundo, que é a linguagem dos símbolos. O mundo não está escrito em palavras, né? É o homem que inventou palavra, mas os seres, os fenômenos, as estações, a natureza, está escrito com alegorias vivas, né? Com imagens, com seres, criaturas, processos, né? O amanhecer, as fases, as estações, o decair, né? A transformação constante. Então, ler, né, ler no visível o que está por trás e assim conseguir se relacionar com o nível transcendente do real. Eu acho que é mais ou menos esse o propósito da iniciação. E eu acho que com as obras que eu citei aqui, com os autores que eu citei aqui, o pessoal que ir atrás vai encontrar muita coisa interessante e lendo na fonte mesmo, lendo direto nas referências. É mais ou menos essa a minha contribuição, espero que seja proveitosa.
É muita coisa para falar, então passei por cima de algumas coisas aqui. Com certeza, se vocês pesquisarem especificamente, né, os nomes, as obras, vocês vão encontrar muito mais coisa, né? Porque eu tentei fazer um panorama, então ah, eu sacrifiquei muita coisa pelo tempo, né? Passando por cima aqui. Uhum. Mas com as referências, com as obras, eu acho que vai ser de muita serventia para os buscadores. É isso. Com certeza, meu querido amigo desconhecido, né? Com todo esse zelo Hum, que tu trouxe aqui para nós, os mistérios iniciáticos, o pessoal que realmente tem esse interesse de coração vai atrás, né? E acredito que vai encontrar muitas outras informações, conhecimentos para descobrir justamente isso que tu falaste aqui no final, de que não há mistério maior que o homem. Essa é a verdade. Então, nós temos que entender isso em primeiro lugar, e eu acredito que toda esse conjunto de informações que tu trouxesse aqui para nós vai ajudar muito, muito mesmo, como um guia, né, como um panorama. E também é algo que eu sinto, eu ressoo muito, né, com tudo isso que tu falaste, e eu acredito que através dessa ressonância harmônica que os caminhos se abriram de forma tão natural, né, para uhum. que tu também manifestasse aqui no canal Alquimia das Artes tudo isso, todos esses conhecimentos, e sempre com o zelo de botar a sabedoria acima do nosso próprio ego, acima de nós mesmos, né? Eu acho isso muito, muito incrível. Então, te agradeço de coração por ter disponibilizado do teu tempo, disponibilizado de anos de estudo, né, para trazer essa síntese aqui Uhum. nessas poucas 2 horas e trazer tudo isso que sim, os véus do tempo, né, a foice de Saturno acabou sacrificando alguns pontos que poderiam ser Uhum. explorados mais a fundo, mas quem quiser, né, eu acredito que o nosso amigo também estaria disposto a vir mais vezes Sim, sim. aqui. Então, quem quiser, deixa um comentário aqui embaixo para realmente firmar isso, né, firmar esse propósito. Se você chegou até aqui, vamos deixar um comentário assim, ó. Eu tenho a estrela iniciática em minhas mãos. Para a gente saber que vocês chegaram até o final, eu quero saber quem que realmente está com nós aqui. E não esqueçam também de deixar um like, apoiar o nosso trabalho aqui, para que a gente volte a fazer mais e mais vídeos e que a gente possa estar elevando também e trazendo estes conhecimentos para mais pessoas, né? Porque como o nosso amigo falou, estamos em tempos modernos e tempos modernos necessitam, né, desse reavivamento, desse ressurgimento do ocultismo como algo mais natural, né, como uma busca realmente essencial da própria consciência humana. Para fechar com uma máxima muito usada por mestres do passado, é que as rosas floresçam em vossa cruz. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Excelente. Então, com essa, vamos encerrando aqui e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.